Se você não sabe quem foi Henri Cartier-Bresson, é melhor parar agora um pouco e escutar o que eu tenho para falar para você nesse áudio daqui. Cartier-Bresson é um fotógrafo francês, autor, além de ser um excelente fotógrafo, um excelente escritor, é também um excelente frasista. Ele é autor da magnífica frase: mantra de todo fotógrafo, fotografar é colocar na mesma linha a cabeça, os olhos e o coração. O francês Henri Cartier-Bresson é considerado por muitos como o pai da fotografia moderna, a quem dedicou muito tempo da sua vida. Ele é autor do livro Um Instante Decisivo, que foi publicado em 1952, e eu vou falar um pouquinho mais sobre esse instante decisivo aqui no final do áudio, aguenta aí. Esse livro, O Instante Decisivo, e os links para você comprar todos os livros que vão aparecer aqui no podcast, estão aqui embaixo na descrição, ou então lá no post, onde você pode acessar também clicando aqui na descrição. Nesse livro, Um Instante Decisivo, publicado em 52, o Bresson define: para mim, a fotografia é um reconhecimento simultâneo, numa fração de segundo, do significado do acontecimento, bem como da precisa organização das formas que dá a esse acontecimento a sua exata expressão. Ele teve entre muitos dos seus feitos a criação, junto de outros fotógrafos, da agência Magnum, que atua com relevância na fotografia até hoje. Eu coloquei no vídeo lá no post, no vídeo abaixo, é possível assistir a entrevista que eu fiz com a Roberta Tavares, uma das diretoras da agência Magnum. Ela falou lá dos Estados Unidos sobre a importância do alfabetismo visual, e é por isso que eu sugiro vários livros ao longo de todo o post que eu publico, e sobre também como você pode aplicar para ser um fotógrafo da agência Magnum. Vale cada segundo. Então, para acessar, você já sabe, clica aqui embaixo no link e vai ver esse vídeo ou lá no YouTube ou lá no post da Roberta Tavares, Alfabetismo Visual. Voltando aqui para o nosso áudio. Bresson dizia que a diferença entre uma boa imagem e uma outra medíocre é uma questão de milímetros. Uma diferença muito pequena, mas essencial. Mestre do fotojornalismo e da fotografia de rua, Bresson era um verdadeiro apaixonado pela forma. Suas imagens sempre eram impactantes, seja pelo enquadramento perfeito, pela geometria ou então pela poesia da sua composição. Apesar de ter ganho uma câmera fotográfica ainda pequeno, Bresson iniciou a sua jornada pela pintura, sem preocupações financeiras. Graças a uma família abastada do ramo da indústria têxtil, Bresson estudou arte, literatura e inglês. Ele dizia que as fotografias com que me importo são imagens que se pode olhar por mais de 2 minutos. Isso é extremamente longo, uma fotografia para a qual você pode olhar mais e mais vezes, de novo. A fotografia entrou em sua vida aos 22 anos de idade, quando viu em uma revista a foto do húngaro Martin Munkacsy. Essa imagem do Munkacsy mostrava 3 rapazes negros correndo em direção à água. Segundo Bresson, aquela imagem o inspirou a parar de pintar e levar a fotografia mais a sério. Ele disse: de repente entendi que uma fotografia pode fixar a eternidade em um instante. Comprou uma Leica com a mítica 50mm, que viria a ser a sua companheira por muitos anos, e gostava da versatilidade que ela permitia, e também do anonimato, visto que ele conseguia passar despercebido. Isso era tão importante para o Bresson que ele chegou a ocultar de preto, a pintar de preto, as partes brilhantes da câmera. Se você não conhece a Leica, ela em 1940, 1950, ela reinava, graças ao Robert Capa, graças ao Bresson e graças a outros fotógrafos também, só que ela era de um material brilhante, então aquilo chamava um pouco a atenção. O Bresson escureceu para passar mais despercebido ainda. A Leica se caracteriza por ser uma câmera de excelente qualidade, muito pequena e extremamente silenciosa. Então, para fotografia de rua, retratos, onde você não podia chamar muita atenção, a especialidade do Bresson, ela se mostrava a ferramenta perfeita. E aí a gente vai bater aqui com a minha forma de ver, que ele raramente fazia uso do flash e não usava tripé, somente uma Leica na mão para passar desapercebido e não perder o momento decisivo, como eu falei há pouco. Ele tem uma frase em um outro livro que está aqui embaixo também, O Olhar do Século. Nesse livro ele fala: não se deve chicotear a água antes de pescar. Comentava em relação ao flash com esse humor tipicamente francês. Ele ganhou o mundo com essa pequena Leica. Fotografou em Berlim, Bruxelas, Varsóvia, Praga, Budapeste, Madrid, fez exposições em Nova York, Espanha, México e 2 filmes com Jean Renoir, o filho do próprio pintor impressionista famoso. Aos 29 anos começou a sua vida no fotojornalismo
com a coroação do rei Jorge VI e da rainha Elizabeth, fazendo fotos da saudação dessa nova monarquia pelas ruas de Londres. Há uma reviravolta logo 2 anos depois. Explode a Segunda Guerra Mundial e Bresson se alista na unidade de filme e foto do exército francês. No ano seguinte, ele é capturado pelos alemães e passa 3 anos como prisioneiro, fazendo trabalhos forçados para os nazistas. Você consegue imaginar Henri Cartier-Bresson preso pelos alemães, fazendo trabalho forçado em algum campo de concentração? Pois isso aconteceu com ele. Tentou fugir 3 vezes, com sucesso na última tentativa. Ele volta para a França e retoma os trabalhos fotográficos. Em 1947, ele cria essa mítica agência Magnum, que está sempre associada à fotografia, praticamente um sinônimo de boa fotografia, junto com o Robert Capa, outro mito da fotografia de guerra, David Seymour e alguns outros fotógrafos. Na divisão das pautas, coube a Bresson a cobertura da Índia e da China. Ambas as oportunidades lhe trazem projeção internacional, uma por conta do funeral de Gandhi, logo em 1948, e da parte final da Guerra Civil na China, no ano seguinte. Depois dessas, diversas outras imagens de Bresson impactaram o mundo. E muita gente acha também que Bresson está restrito ao fotojornalismo e à fotografia de rua. Porém, há dezenas de retratos magistrais feitos por ele. Marilyn Monroe, Robert Kennedy, Martin Luther King, Jean-Paul Sartre, Pablo Picasso, Coco Chanel, entre muitos outros. Apesar disso, no início dos anos 70, ele se aposenta da fotografia e volta para o início da sua carreira, voltando a se dedicar ao desenho e à pintura. Ele chega, inclusive, a fazer uma exposição em 1975 com seus desenhos em Nova York. Em 2003, ele cria uma fundação, a Fundação Henri Cartier-Bresson, na França, para preservar e compartilhar a sua obra. Mas, infelizmente, no ano seguinte, com 95 anos, ele parte definitivamente e deixa, além de um acervo inacreditável de imagens, todas as suas ideias e essa forma de viver a vida. Foi nesse excelente livro, O Imaginário Segundo a Natureza, que Bresson comenta a ideia do instante decisivo, da preocupação do fotógrafo em captar o momento anterior, mas assim, microsegundos antes, que resume a ação sem entregar todo o fim dessa ação, deixando que a mente do espectador termine a história. Aqui uma pausa rapidinha, que esse Imaginário Segundo a Natureza, esse é um livro que precisa constar na sua biblioteca. Ele reúne vários textos do Cartier-Bresson sobre vários assuntos diferentes. Lá tem várias interpretações sobre a fotografia e sobre algumas críticas que você vê atualmente na fotografia, que eu acho que Bresson detestaria de saber que o que ele previa que ia acontecer está acontecendo com tanta tranquilidade assim. É um livro curto, barato, muito fácil de você comprar, vale a pena de você ler, como a mente de um grande nome da fotografia mundial está pensando. Ele está aqui embaixo no link para você entender. Exatamente essa ideia do instante decisivo que muita gente sempre associa, e eu faço uma visão, uma ideia completamente diferente disso, que sempre se associa a um instante micro anterior à execução da foto. E eu acho que o instante decisivo está exatamente associado a essa mesma frase com a qual eu abri esse podcast. Fotografar é colocar na mesma linha a cabeça, o olho e o coração. Para mim, esse é um instante decisivo. É o momento em que o fotógrafo consegue fazer esse alinhamento. É anterior à fotografia. É no momento em que ele está pegando o seu equipamento, montando todo ele e se preparando para fotografar e se compenetrando, se permitindo se desligar de tudo que ele tem de preocupação mundana aqui, pagar contas, o que vai acontecer mais tarde ou antes, você vai ao shopping, você vai não sei o quê, você vai comprar isso, vai comprar aquilo, e se concentrar exatamente no ato de fotografar, em flanar pelas ruas, no caso da fotografia de rua, em se concentrar na caminhada pela rua e se concentrar exatamente no ato de fotografar. Nesse momento em que ele está lá atrás, alinhando olhos, coração e mente, quando ele consegue esse realinhamento,
eu acho que é exatamente esse um momento decisivo. Para que isso aconteça comigo, isso aconteceu comigo ao longo da minha carreira várias vezes, eu sempre comecei fazendo uma pequena meditação e uma oração também, pedindo que eu pudesse encontrar as fotografias que eu sempre queria fazer, e que aquela insegurança, aquela ansiedade que eu tinha antes de fotografar, que ela pudesse servir como um combustível para alimentar toda a minha contemplação e a minha compenetração do ato de fotografar. Isso é um dos aspectos que eu acho mais em falta na fotografia atual, principalmente essa que explode nesses ensaios e nas mídias sociais. Como a velocidade de visualização é muito rápida, a foto tem que sair pronta, já totalmente entregue, para que ela possa ser vista, mas ela não é curtida, ela não é sentida. Então, não há espaço para que a mente do espectador trabalhe e termine a imagem na sua própria cabeça, que o espectador consiga, que cada espectador consiga fazer um fim para aquela imagem. Eu pego muito isso de algumas esculturas clássicas, onde a ação que aquela escultura registra, ela não é terminada, ela deixa um espaço para que eu possa olhar para a escultura e entender aquele término, aquele fim da escultura de um jeito totalmente meu. As imagens de hoje, elas são completamente entregues, certinhas, perfeitinhas, bonitinhas, sem essa margem de uma reinterpretação. É por isso que eu gosto tanto das fotos, não só do Bresson, do próprio Capa, de outros fotógrafos também, que permitem que você reveja aquela imagem e consiga fazer interpretações a cada análise. Não está no homem pulando a poça, não está lá fora na fotografia. O instante decisivo é interno e pode durar horas. Eu falo sobre isso também, sobre a vantagem de um equipamento leve, rápido, ágil, da vantagem das lentes fixas sobre as zooms e a forma como você pode exercer essa prática toda que eu comento aqui no final desse podcast em outro post chamado Como Fotografar Estranhos. O link vai estar aqui embaixo, mas se você quiser ler, vai ser um prazer te receber lá no Imagens, Números e Vísceras, o nosso blog de fotografia. E eu acredito que o que a gente tem que fazer com esses grandes mestres é absorver tudo que eles fotografaram, viram, escreveram, principalmente, e nos deixaram como registro. O Bresson é uma leitura obrigatória, um verdadeiro escrutínio que nós, fotógrafos iniciantes que estamos começando na arte da fotografia, precisamos fazer, entender e também tentar ir além. De certa forma, eu acho que o Bresson, eu até falo no início do episódio, que é o pai que todos nós temos que aprender a matar, a quebrar um pouco esse limite que Ansel Adams, Robert Capa, Cartier-Bresson, eles nos impõem e que você vê tanta cópia assim, de trabalhos que já foram feitos antes. Bom, que já foram feitos antes. Eu espero que você tenha curtido conhecer um pouco mais desse mestre da fotografia e aqui na descrição do podcast você vai poder baixar também um e-book que eu fiz com o maior carinho, na verdade são 4 e-books, chamado Mestres da Fotografia. Esse primeiro e-book já está pronto, ele é de download gratuito, é só clicar e você começa a ler, são 350 páginas com a biografia, as fotos, vídeos e as sugestões de livros para que você possa comprar e se desenvolver dentro dessa arte que é uma verdadeira paixão para todos nós. Eu fico por aqui, quero muito escutar o seu comentário, ouvir o seu comentário dizendo o que você achou aqui desse podcast e boa luz e boa sorte. Ce qui est important, c'est le regard. Mais les gens ne regardent pas. Les 3/4 des gens ne regardent pas, ils appuient, ils identifient. Mais le regard qui perce le sens de ça, très peu. Et qu'est-ce qu'il perce ce regard? Il y a un point d'interrogation.